falar, inclusive, sobre articulações de Lula ali em Brasília, né? Lula foi para Brasília, ontem a gente já falou um pouquinho sobre essas movimentações que ele faria, se encontrou com o MDB, isso depois de, inclusive, ter anunciado na sexta-feira a oficialização, né, de Alckmin como indicado para vice na chapa com ele, ali pelo PSB. Então, a gente tem todas essas movimentações e cada vez mais Lula ali tentando essas articulações com o centro, com uma direita mais democrática, né? Renan Calheiros deu uma declaração interessante de que pensaria em dissuadir Simone Tebet de concorrer em relação à terceira via para que o MDB pudesse apoiar desde o princípio o ex-presidente Lula. Então, assim, essas articulações estão acontecendo e o que a gente vê, né, é cada vez mais, a gente já tem falado sobre isso, Silvio, a terceira via perder força completamente, né, e os partidos ali até ameaçando, então, já se posicionarem em relação à candidatura de Lula ou não, no caso, né? Como que você tem visto isso? Olha, a terceira via não está emplacando. Mas o que quer dizer terceira via, né? Foi eu ou foi o Silvio? Gente, eu pensei que fui eu que caí. Eu tô sem sinal completamente. Vocês falem comigo, por favor. Ah, foi o Silvio, pessoal. Desculpa. Porque eu ouvi um estouro aqui na rua e eu falei, nossa, caiu minha internet. Mas não fui eu, foi o Silvio. A gente já tá retomando a conexão com ele, tá bom? Desculpa, pessoal, fiquei assustada. Ele caiu de novo. A gente está enfrentando isso hoje durante o dia todo, quedas de energia localizadas. Você sabe, a gente trabalha nesse esquema home office com. Ó, tá ouvindo? Vocês ouviram o estouro aqui? Parece que é estouro de energia. Vamos ver se essa conexão não cai ainda. Mas acho que o Silvio já conectou com a gente novamente. Silvio, você me ouve? Ouço agora, dá para continuar? Então, Dá a para gente vai continuar, por enfrentando favor, Silvio. esses percalços, né? Então, eu estava falando que é muito curioso, porque a ideia da terceira via é assim: olha, nós queremos que tudo continue como está, mas nós não queremos o Bolsonaro, né? Mas também não queremos o Lula, né? Então, a ideia é que quem defende a terceira via defende esse modelo de espoliação, vamos dizer assim, que o brasileiro está sofrendo nesses últimos anos, né? E aí é muito curioso, porque o MDB, na verdade, está dividido. Ele, uma parte dele não é desprezível, são 14 diretórios estaduais que apoiam o Lula. E esses diretórios, eles estão principalmente na área do Nordeste. Por quê? Porque existe uma força eleitoral do Lula no Nordeste que esses diretórios do MDB querem pegar carona, querem aproveitar, né? Então nós temos um grupo grande que é favorável a apoiar o Lula já no primeiro escrutínio, na primeira votação, né? Mas nós temos um outro grupo que ainda fala que, olha, nós queremos que tudo fique assim. Então nós não queremos o Lula, não, né? Nós queremos Sim. um candidato, mas a Tebet, até agora, que é a primeira que está se apresentando, está uma pontuação muito baixa. E não é para esquecer que em 2018, o candidato do MDB era o Meirelles. Ele teve 1,2% dos votos, o que reduziu drasticamente a bancada, inclusive, do MDB no Congresso. Não é? E agora, essa parte que também tem uma lógica de sobrevivência, não é uma lógica de apoio a um projeto Lula, né? Sim. Está falando assim, olha, se nós não tivermos uma votação expressiva na chapa majoritária, nós não vamos conseguir uma bancada. Então vamos apoiar esses 14 diretórios estaduais que estão principalmente no Nordeste. Eles dizem assim, vamos apoiar o Lula porque é a maneira de nós conseguirmos sobreviver, não é? E construir a nossa capacidade de governança, né, a partir de uma bancada mais efetiva. Então, o Lula foi lá conversar com o pessoal do MDB. Eu acho que ele não tinha uma expectativa de que o partido fechasse todo ele em apoio à sua candidatura, mas ele reforçou, vamos dizer assim, essa ala, vamos dizer assim, de 14 diretórios estaduais
que estão interessados em fechar a palanque, fechar a campanha eleitoral com o Lula nessa eleição. Isso vai ser bem interessante, é importante, né? E vai retirando, vamos dizer, de cena alguns candidatos que eram realmente muito pouco expressivos. Nisso tudo, inclusive o próprio Moro, que a União Brasil já não tem mais interesse em apoiar, ainda que o MDB, o PSDB, o Cidadania e o União Brasil fizeram um acordo para anunciar no dia 18 de maio um candidato único, esperando que isso seja a tal chamada terceira via. Aparentemente, esse candidato não existe. Né? E se apresentarem alguém com uma fraca, um fraco apoio popular, um fraco apoio eleitoral, a terceira via, inclusive, vai prejudicar, inclusive, o União Brasil, Cidadania, o PSDB e o MDB. Né? Então, é um tema complexo, mas o movimento que o Lula está fazendo, né, é um movimento de aprofundar essa cunha dentro do MDB de divisão entre aqueles que querem o apoio ao Lula e outros que querem que o Bolsonaro continue como governante. Né? Perfeito. Deixa eu ouvir sua opinião em relação a algo que eu escutei na semana passada aqui dos nossos parceiros, dos nossos analistas. São duas, inclusive, opiniões diferentes. Tem quem acredite que Lula precisa ir o quanto antes para a rua para começar a campanha de fato, para criar mobilização, para colocar o que espera enquanto presidente, o que tem em relação à plataforma. E tem gente que diz que não, que como ele já está, assim, como liderando as pesquisas eleitorais, sem fazer nada, ele poderia ficar mais um tempinho no seu canto, esperando, de fato, o tempo máximo ali para se colocar como candidato e para ir para a rua e para começar a fazer campanha. Qual a sua avaliação sobre como Lula deveria se comportar agora nesses próximos meses? Eu não personalizaria tanto a questão, não é? Eu acho que está na hora, sim, de sair para a rua, de apresentar as demandas, de mostrar uma sociedade civil vigorosa, que pretende mudar o que está aí, que não aceita mais tanta corrupção, tanta arbitrariedade, tanta violência. Não é? Mas eu não sei se é a pessoa do Lula que precisa ir mais para a rua, ou se são os próprios movimentos convocados pelos partidos políticos que estão nessa frente de luta democrática. Né? De fato, quer dizer, hoje em dia, a própria decisão, vamos dizer assim, em relação a essa eleição, vai se dar pela diferença que é o povo na rua. Né? Essa eleição não é fácil, eu não aposto que está ganha. Ao contrário, quer dizer, eu vejo o Bolsonaro melhorando a sua posição nas pesquisas eleitorais por força de todo esse caminhão de dinheiro que está despejado nas eleições, né? E não é muito tranquilo, não, o resultado eleitoral. Né? Nós vimos lá, por exemplo, que o Orbán, na Hungria, conseguiu se eleger pelo quarto mandato. Ele fez coisas concretas, como melhorar o salário mínimo e tal, mas ele controlou todas as instituições democráticas. Ele não tem mais regime político democrático na Hungria. Tem sim um populista autoritário, não é? Que está fazendo medidas, algumas delas que agradam a população, não é? Tanto é que ele se elegeu, mas que não tem participação, não tem democracia, não tem projeto dividido com a sociedade. Então, o que eu vejo é, atenção, a eleição não está ganha, existe a necessidade de fazer o que o Lula foi fazer em Brasília, ou seja, trabalhar a questão da possibilidade do Congresso não bloquear as medidas de mudança propostas pelo novo governo. Você acha que um revogaço desse vai vingar no Congresso se não tiver uma maioria parlamentar? Sim. Como é que vai se construir essa maioria parlamentar? Em parte, conversando e fazendo esse xadrez, né, das composições e das alianças. Em parte, fazendo o que os povos indígenas estão fazendo, né? Quer dizer, que é a mobilização lá na porta dizendo, olha, nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Né?
Então, eu acho que nós estamos vivendo um dilema, é cruel esse dilema, é muito difícil, não é? E eu acho que os próximos meses serão decisivos. Quanto mais gente tiver na rua apoiando a candidatura Lula e falando fora Bolsonaro, mais as chances aumentam de que esse governo não só se eleja, mas assuma, né? Porque também tem essa questão.